e vai estar tudo certo, tá? Deixa eu aqui botar para gravar a nossa... Para botar para gravar, não, para aparecer o nosso PowerPoint. Vocês sabem, né, que geralmente, gente, às vezes dá aquelas mini confusões no início da nossa aula, porque a prof, ela tem problemas com tecnologia. Vou até botar aqui para eu assistir a minha aula, que aqui eu vou vendo dúvidas e tal. Qualquer coisa, vocês também podem me mandar mensagem pelo chat que eu paro aqui e a gente vem, tá? Prontos. Espera aí. Que aí eu assisto também para ver se está dando algum probleminha. Gente, seguinte. Semana passada a gente terminou a aula falando sobre posição geográfica. A gente fazia um posicionamento geográfico. Opa, não está abrindo, não está... Já percebi um probleminha aqui. Opa. Deixa eu só tirar aqui. Deixa eu... Eu vou só fechar as minhas janelas. Foi aqui para vocês? Foi, agora foi. Na semana passada, a gente tinha começado, né? A gente tinha terminado, na verdade, falar sobre localização geográfica. Então, a gente viu latitude, longitude, a gente conseguiu se organizar dentro do mundo. Então, a gente acabou fazendo a aula, fazendo exercício, eu pontuava para vocês duas latitudes, uma latitude, uma longitude, duas coordenadas geográficas, e a gente se posicionava no mundo, tá? Bem, agora, só para continuar, eu vou falar sobre elementos de um mapa. E aí, de 0 a 10, eu acho que isso aqui está para um 8 em probabilidade de cair, é um tema fácil, tá? E aí, quando a gente está falando de um mapa, a gente tem que saber identificar... Deixa eu ver aqui, ó. A gente tem que saber identificar este mapa dentro da nossa... Opa, deixa eu só colocar aqui. A gente tem que saber identificar os elementos do mapa, tá? Dentro dos elementos do mapa, a gente tem o próprio título, tá? Então, pode ser que a gente tenha ali na nossa prova, qual é o título desse mapa? Quais são... Uma boa questão para a gente seria, por exemplo, perguntar quais são os elementos essenciais do mapa. Então, você tem aqui título, e aí ele pode perguntar, por exemplo, para você identificar o título, a legenda, a orientação. Quando ele fala orientação, ele está falando de quê? De Rosa dos Ventos. E da projeção cartográfica, tá? No nosso edital não está projeção cartográfica, tá? Não está lá para a gente ver tipos de projeções cartográficas, então vou pular. Mas saibam aí que a gente usa nos mapas escolares, nos mapas, né, que a gente tem mais o costume de ver, o mapa de Mercator, tá bom? Então, temos aí. Um ponto aqui importante, gente, é entender, por exemplo, a escala. E é nesse sentido aqui que eu vou botar um coraçãozinho para vocês, e que eu sempre falo para vocês terem paciência para poder ver isso aqui, tá? O que acontece? O título, ele vai nomear, ele vai dar um nome, tá? Ele vai dar um nome. A legenda vai explicar os símbolos. Então, por que a gente tem que ter legenda? Imagina que eu tenho um mapa, e nesse mapa aqui vai ter uma cruz. Eu preciso ter uma explicação do que é essa cruz. Porque isso aqui pode ser uma igreja, pode representar uma igreja, pode representar um cemitério, tá? Estou dando exemplos. Então, o que acontece? Eu preciso de ter legenda, tá? Orientação para saber onde está o norte, onde está o sul, a gente sempre tem que nortear o mapa, tá? Então, perceba que o norte está aqui para cima, tá de boas, e não é o que a gente conhece. Projeção cartográfica. E é nesse sentido aqui que eu preciso explicar uma coisa para vocês.
Toda vez que a gente faz um mapa, esse mapa, ele representa uma realidade. Já falei isso várias vezes para vocês, né? Perdoa a prof, porque ela fica repetindo a mesma coisa várias vezes. Mas eu faço isso como uma estratégia para vocês lembrarem, tá? Então, às vezes, eu repito muito uma coisa, mas é para vocês sempre lembrarem. Eu tenho uma representação de uma realidade. E essa realidade, ela é uma realidade que tem distorções. É uma realidade distorcida, ok? Mas por que é uma realidade distorcida? Gente, basicamente, eu tenho um mapa e esse mapa, ele é plano. Só que a Terra não é plana. A Terra é um geóide, a Terra é uma esfera, né, matematicamente falando. Então, não tem como representar uma coisa que é redonda numa coisa que é reta. Então, toda vez que eu vou passar de uma coisa redonda para uma coisa reta, eu vou ter distorções, tá? Isso é, sim, básico para gente. Se vocês tiverem dúvida, tenta desenhar, fazer um desenho qualquer numa laranja e corta essa laranja. Quando você cortar essa laranja, esse desenho que você desenhou na laranja, você vai cortar, você vai desenhar na laranja e você vai cortar essa laranja e você vai abrir ela, vai tentar botar ela plana, assim, como se fosse na mesa. Você vai ver que todo o seu desenho foi distorcido, tá? E aí a projeção cartográfica, ela vai me dizer qual foi o tipo de distorção que eu utilizei. Por isso que eu falo, eu tenho aqui a distorção, eu tenho a projeção de Mercator. Eu vou utilizar a distorção que o Mercator criou, tá? Então, ela é a mais comum. Então, a projeção cartográfica, ela vai dizer para a gente o que está sendo distorcido. O que está sendo distorcido. No mapa de Mercator, por exemplo, eu sei que a Europa, ela vai estar maior do que ela realmente é. Entende por quê? Eu preciso saber para que eu possa compreender ali o erro que tem, tá? E o que é a escala? A escala, ela é uma distorção também, e ela representa quanto, gente, eu não vou dar conceitos aqui, né? Eu vou explicar para vocês do senso comum. Quanto eu precisei reduzir a realidade para caber no papel. Para caber no papel. Aqui em frente onde eu tô, eu tenho uma porta. Minha casa, ela tem o pé direito alto, então vamos imaginar que essa porta aqui, ela tenha 3 metros na realidade. Então, estou desenhando aqui a porta da minha casa. 3 metros. Isso aqui é a realidade. Mas eu tive que desenhar ela, sei lá, com 10 centímetros, 5 centímetros. Então, eu peguei uma realidade, que é de 3 metros, desenhei ela no papel. Só que é impossível eu desenhar um papel. Até que é possível. Se eu tiver, sei lá, se eu ficar colando uma folha em cima da outra, eu consigo representar naquele papel 3 metros. Mas, pô, imagina um mapa de 3 metros para representar uma porta. Não dá, né? Então, eu precisei reduzir 3 metros para caber em 5 centímetros. Isso é a escala. A escala é quanto que eu precisei reduzir a realidade para caber no papel. Imagina, eu estou aqui com o mapa do Brasil. É impossível eu desenhar o Brasil numa folha. Eu precisei reduzir o Brasil para caber nessa folha. Então, vocês compreendem o que, que é. Vocês compreendem o que é a legenda? O que é a legenda, desculpa, o que é a escala, tá? Então é isso. Tipos de legendas, vou passar. Isso aqui é uma coisa mais de memorizar. Linear é quando a legenda é uma linha. Pontual é quando é um ponto. Então, por exemplo, isso aqui é um ponto, isso aqui é um ponto, isso aqui é um ponto. Isso aqui é uma linha. E zonal é quando a gente tem uma área, tá? Só isso. Não tem muito aqui, ó. Por exemplo, eu tô com uma área a ser representada. Então, parece isso aqui uma zona, né? Então, isso são tipos de legenda, tá? Vou passar bem rapidinho, porque é uma coisa mais memorização.
E aí a gente tem que lembrar, né? Legenda pontual, me lembra ponto. Olha aqui, bombeiros, combustível. Vocês já pegaram aí Uber, vocês já pegaram aí o Waze, já usaram o Waze provavelmente, e aí vocês olhando no mapinha, você vê lá assim, farmácia, é um ponto no mapa, tá? Já a estrada, por exemplo, ela é uma linha. Então, ó, linear, lembra de linha, tá? E zonal, quando te lembra uma zona. Eu estou ali vendo um mapa e eu tenho uma zona rural representada. Zona rural, então é zonal, tá? Passar aqui para a parte da escala, para a gente poder entender no mapa, tá? Não fiquem muito, ai meu Deus, eu não estou entendendo muito bem. Aqui vai envolver matemática, não sei o quão difícil é matemática para vocês, mas deixa eu explicar para vocês essa questão da escala. Aqui eu estou representando uma praça, vocês estão vendo? E aqui nessa praça, eu consigo ver, olhando para essa praça, eu consigo ver o chafariz no meio dessa praça. Eu consigo ver a porta da entrada, sei lá, de um museu ou de, não sei, independentemente. Eu consigo ver aqui as escadas, ok? Então, o que eu estou vendo aqui? Eu estou vendo um mapa com muito detalhe, ok? E essa área aqui, ele tem muito detalhe e é uma área pequena. É uma praça que eu estou vendo, ok? Então, tem muito detalhe. Eu consigo ver a escada, eu consigo ver o chafariz, eu consigo ver a porta, eu consigo ver, até que pequenininha, a janela, tá? Então, isso aqui tem muito detalhe. E aí, imagina que isso aqui seja uma praça de uma área lá na Itália. Eu vou aumentar a área. Agora eu quero ver toda a cidade. A praça está aqui, pronto, eu já não consigo mais vê-la, tá? Não tem mais como eu ver essa cidade. Cadê os detalhes? Não vejo. Tudo bem? Vou aumentar a área. Agora eu quero ver a nível estado, a nível país. Nem mais essa entradinha aqui eu tô vendo. Eu perdi. Olha aqui onde ele estava. Sabe quando vocês vão tirar uma foto e vocês querem ver uma coisa com muito detalhe? O que geralmente vocês fazem? Para você quer tirar uma foto e aí você quer ver uma coisa com muito detalhe. Você vai dar zoom. O zoom é um tipo de escala. Você vai dar ali o zoom 3, o zoom 4, o zoom 5. Tem aquelas lentes daquelas câmeras bem caras, bem profissionais, que ela consegue ver o seu olho, os detalhes do seu olho. Então, quando eu estou usando um zoom muito forte, vamos pensar assim, zoom de 30, que eu consigo ver meu olho, eu vou perder os detalhes do resto. Eu não vou ver meu cabelo, não vou ver meu nariz, já que o foco é no olho. Eu não vou ver meu cabelo, eu não vou ver meu nariz, eu não vou ver meu rosto, eu não vou ver meu corpo, tá? Isso aqui é o que acontece quando eu estou com a escala, que a gente chama de escala local. Eu não vejo as cidades, eu não vejo. É como se eu só quisesse ver o olho. Mas cadê o resto da cidade? Mas cadê as outras ruas? Mas cadê os outros estados? Cadê o país? Tá? Isso vai acontecer quando eu aumentar a área. Então, olha aqui, eu estou vendo o continente inteiro. Dentro desse continente tem um estado, tem um país. Dentro desse país tem uma cidade. Dentro da cidade tem uma praça, tá? Então, olha aqui, ó, escala continental, eu vejo o continente. Escala nacional, eu vejo o país. Escala regional, estou vendo as regiões, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte, que quando eu estou com uma área pequena, quando eu estou com uma área pequena, eu tenho muito detalhes. Isso é um ponto importante aqui para a gente ir analisando, tá?
E isso aqui é questão, assim, vocês podem até memorizar, tá? Tudo que eu anoto, de uma certa maneira, eu acredito que são pontos importantes para a gente. E se eu tenho uma área muito grande, como uma área de um país, uma área grande, eu tenho poucos detalhes. Quando eu estou com um zoom de 30, eu consigo ver meu olho, eu consigo ver os pontinhos dentro do meu olho. Mas por que eu estou conseguindo ver os pontinhos dentro do meu olho? Porque eu estou com uma área muito pequena. Eu estou só com o meu olho para analisar. Então, eu consegui enxergar muitos detalhes. Eu vou conseguir enxergar onde que meus cílios se tocam com o meu olho. Eu tenho uma área muito pequena, que é o meu olho, e vou conseguir ter muitos detalhes. Quando eu tiro o zoom e eu quero ver o meu corpo inteiro, eu vou perder os detalhes. Eu já não vou conseguir ver os pontinhos do meu olho, eu não vou conseguir ver minha íris. Eu já não vou conseguir ver, sei lá, as minhas ruguinhas embaixo do meu olho. Eu só vou dar ali o geralzão. Por quê? Porque a área, ela é grande. E aí eu vou ter poucos detalhes, tá? Então, se vocês ficarem em dúvida, vou botar aqui, ó. Lembrar da analogia do zoom do olho. Se eu tô com um foco numa área bem pequenininha, que é o olho, que é uma parte do meu corpo, eu vou ter muitos detalhes. Se eu tiver uma área muito grande, que é o meu corpo inteiro, eu vou ter poucos detalhes. E isso aqui a nível mapa. Então, por exemplo, eu tenho uma área muito pequena aqui, ó, tem uma praça. Eu consigo ver os detalhes. Eu consigo ver a porta, eu consigo ver a janela, eu consigo ver o chafariz, eu consigo ver as escadas, eu consigo ver os telhados. Eu consigo ver aqui, telhado, casa? Não, tá? Porque a área é muito grande. Estou falando do nível continente, tá bom? E aí, né, para a gente também poder fazer uma outra relação, eu preciso adentrar um pouquinho com o conceito de escala para vocês. Acabei de falar para vocês que a escala é quanto eu diminuo a realidade, quanto eu precisei diminuir a realidade para caber no papel. Então, imagina que a minha, assim, vamos fazer uma coisa bem maluca. A minha porta, ela tinha ali 3 metros. E quando eu desenhei, isso aqui tinha 3 centímetros. Não sei, tá, gente? Precisaria de uma régua. Não tem uma régua por aqui para fazer isso. Olhando aqui para minha régua, eu Professora, desenhei com. Vamos ver aqui, ó. Tem 2 centímetros. Mas vamos fingir que tem 3 centímetros. Peguei uma régua para medir para vocês, tá? Para ver, ó. Então, o que, que eu fiz aqui? Eu tinha Professora, 3 metros e esse, transformei em 3 centímetros. Isso é escala. esse é o segundo assunto, né? É a transformação de algo que é real, que é da realidade. Vou até botar de outra cor aqui, ó. De algo que é da realidade. E eu coloquei no papel. Então, perceba que a escala, ela sempre tem uma relação realidade, realidade, papel. Isso. Prof, o que, professora, que você espera para a nossa prova? Eu espero a gente ter que falar o que é escala, tá? Então, o que é escala? E é assim, estou sempre pensando com a cabeça da banca. Numa segunda, assim, segunda probabilidade, eu acho que pode cair essa parte aqui, ó, de área pequena, muitos detalhes, versus área grande, poucos detalhes. Então, ó, já estou direcionando vocês para o que eu acho que é mais importante. E de terceira, né, eu acho que a gente pode ter que fazer conta. Descobrir escala. O que, que vocês podem fazer? Vocês podem memorizar essa regrinha aqui, ó.
Mas eu vou ensinar para vocês como que a gente chega nela. Mas eu acho melhor vocês memorizarem, tá? Vamos lá. Eu acabei de falar para vocês que existe uma realidade e algo que eu coloco no papel. Tudo bem? Eu estou vendo ali, eu tenho, sei lá, 1,57 m. Eu tenho 1,57 m. Se eu quiser me desenhar aqui... Opa, o que aconteceu? Se eu quiser me desenhar aqui no papel, eu tenho 150... Ih, botei 153. Eu tenho 1,57 m. Tenho 158, 157 centímetros. Eu estou até errando a minha altura. Eu tenho 158 centímetros aqui, 157 centímetros, sei lá, devo ter por volta disso. E aí, na hora de eu me desenhar, eu me desenhei com 2 centímetros. Eu transformei 1,57 metros, botei em forma de metros aqui para vocês saberem, em 2 centímetros. Pronto, realizei mais uma escala. Então, o que aconteceu aqui? Eu tenho uma realidade, essa realidade eu vou chamar de desão. Então, a gente vai falar aqui que o desão é a realidade. E eu tenho aquilo que eu desenhei no papel. Aquilo que foi desenhado no papel. Eu vou chamar ele de desenho. Tá? Então, a escala, ela nada mais é do que o que eu estou desenhando no papel sobre o que eu estou fazendo na realidade. É isso aqui. Tá? E aí, o que acontece? Vamos lá, rapidinho. Vou pegar aqui para vocês. Deixa eu ver aqui. Para eu pegar um espaço para eu desenhar, para eu escrever para vocês. A escala, ela é assim, ó. 1 para 50 mil. Vou dar um exemplo, tá? Porque pode ser 1 para 1 milhão, 1 para 10 mil, 1 para 2 mil, 1 para... Independentemente, tem que ser sempre 1 para um outro número. Então, tem 1 para 50 mil, 1 para 20 mil, 1 para, sei lá, 5 mil. Ah, professora, precisa ser sempre 1.000? Não, pode ser 1 para 1. 1 para 10. 1 para 100. 1 para... Agora é 1.000 de novo, né? 1 para 2, tá? E lembrando que a nossa escala na cartografia é sempre escala de de redução, desculpa. De redução. Eu estou sempre querendo reduzir. Então, a escala é isso, é sempre 1 para alguma coisa. Então, o que isso aqui significa? 1 para 50 mil. Que 1 centímetro no papel é igual a 50 mil centímetros na realidade. Mas, professora, eu não sei quanto que é 50 mil centímetros. Não sabe quanto é 50 mil centímetros? Transforma para metro. Professora, não sei transformar para metro. Corta 5 zeros. Então, 50 mil centímetros é igual a 1, 2, 3, 4. E aqui, vou botar 500, ficou 0,5, né? 0,5 metros. Ai, professora, não sei quanto é 500 mil metros. 500 mil centímetros para metros. 1, 2, 3, 4, 5. 5 metros. Professora, não sei quanto é 5 milhões de centímetros. Corta 5 zeros. 1, 2, 3, 4, 5. 50 metros. Segue isso aqui, ó. Anota depois isso aqui, ó. E também, gente, particularmente, esse ano na prova da banca, né, caiu uma questão de escala. E foi uma questão de fazer
cálculo, né? Só que eu achei muito simples e, assim, eu acho que foi até avançado para o que eu esperava, e era a questão, assim, mais complicadinha da prova. Eu olhei a prova inteira e falei, ok, essa questão aqui é mais complicadinha. De resto, quando pediu escala, pediu outras coisas. Em grande parte, pediu isso aqui que eu falei para vocês, e isso aqui, tá? Então, nas provas que eu peguei, né, eu peguei a banca de vocês, eu olhei o que eles cobram de cartografia. Aí tinha lá 20 questões, tinha 15 questões de escala, de cartografia. 5 eram de escala, 3 eram disso aqui. 2, eles pediram escala de descobrir escala. Tá? Então, assim, gente, eu estou tentando ser estratégica para vocês. Temos pouco tempo, a gente está falando de pós-edital. Então, assim, professora, não peguei muito bem. Então, vamos pegar as coisas que são mais importantes. Vamos fechar as coisas mais importantes. Mas vamos lá relembrar. Tem que memorizar essa fórmula aqui, tá? Para que a gente possa fazer continhos, tá? Porque é isso que ele vai exigir de uma certa maneira para a gente, tá? E outra coisa aqui importante, que a gente não pode esquecer, que isso aqui, quando eu falo de escala, eu estou falando de uma divisão. Escala é divisão. Então, quando eu chego para vocês e falo assim, gente, a escala que eu utilizei foi uma escala de 1 para 50 mil. Isso aqui nada mais é do que 1 dividido para 50 mil. É isso. É um desenho, 50 mil desão. E aqui vocês podem, 1 para 20 mil é 1 dividido por 20 mil. 1 dividido por 50 mil. 1 dividido por 5 mil, tá? Isso aqui vai dar, né, uma divisão. É só isso. E aí, vou fazer aqui uma escala, 3 escalas para vocês. Eu tenho uma escala de 1 para 10, de 1 para 100 e de 1 para 1000. Quando eu divido 1 para 10, vai dar 0,1. Quando eu divido 1 para 100, vai dar 0,01. Quando eu vou te dar 1 para 1000, vai ser 0,001. E se vocês tiverem que comparar a escala, vocês vão comparar assim. Por exemplo, 0,1 é maior do que 0,01, que é maior do que 0 do que 0,01. É que quanto mais zeros, menor. E aí, na hora de comparar, eu sei que 1 para 10 é maior do que 1 para 100, do que 1 para 1000. É isso, tá? E é por isso que ele fala escala grande, escala pequena. Escala pequena. Aqui vai envolver um pouquinho de memorização, tá, senhores? Por que que a escala 1 para 10 é grande? Porque eu dividi deu 0,1. E 0,1 é muito maior do que 0,001. Vamos fazer o seguinte, eu vou deixar uma aula só de exercício gravado sobre escala para vocês. Se vocês estão indo e vocês lá para dezembro, a gente vai rever essa matéria de escala, tá? Que aí, para a gente poder fazer exercício, ver como a gente está indo, se a gente conseguir fazer o básico, ok. Se a gente, vou dar 10 questões para vocês. E aí, se a gente não conseguir fazer essas, vou gravar. Vocês vão ver essas aulas, a sala gravada de exercício. E se vocês não entenderem, vocês mandam uma mensagem para mim, a gente vai rever essa aula depois, tá? As escalas, elas podem ser representadas de duas maneiras. A primeira, numérica, porque é um número, tá? Numérica vem de número. E gráfica, porque é um gráfico, é uma barrinha, tá vendo? E aí pode ser que a gente tenha a escala abaixo, então lá, banca e BFC, né? A escala abaixo é classificada como. Aí eu vou botar lá. Aí eu tenho aqui a minha escala. Desenhando bem mal, né? A, escala numérica. B, escala gráfica.
sei lá, eu vou ter que inventar, né? Uma coisa que não existe. C, escala de Mercator. D, escala de Peters. Sei lá, nenhuma das anteriores. Se isso aqui tem uma barrinha, apresenta essa barrinha dividida no meio, e é como se fosse um gráficozinho, tem uma barrinha aqui, tá vendo? Você sabe que é gráfico. Nossa, eu acho que se eu fosse a banca, eu super colocaria essa questão, tá? IPC é importante pra caramba. Então, vocês saberem que existe a escala numérica, que apresenta número, e a escala gráfica, que apresenta essa barrinha, tá vendo? Ela pode ser preenchida, pode ser uma barrinha cheia, ou não, tá? E é isto. Vou fazer aqui algumas questões com vocês, para que vocês possam entender. Aqui já é uma questão da nossa banca, mas eu vou deixá-la gravada para depois para vocês, para que eu possa ir com mais detalhes, tá? Gente, nós estamos num pós-edital, então as coisas elas têm que ser um pouquinho mais rápidas, tá? Para que eu consiga dar todo o edital para vocês. Por isso que, assim, qualquer problemática que a gente tenha na aula, não entendeu alguma coisa, deixa para mim, manda uma mensagem lá no @profJessicaFonte, que fala, poxa, professora, acho que eu não entendi muito bem a escala. Então, eu vou fazer exercício, vou mandar para vocês, eu vou fechando aí tudo que eu posso, tá? Então, estou aí me esforçando nesse sentido. Ele fala o seguinte, eu tenho aqui um mapa da Espanha, né, de uma parte da Espanha, e aí a primeira coisa que ele me deu foi esses 5 centímetros. Então, ele está falando para mim que daqui, vou lá, eu pegar não está na escala, né? Eu vou pegar minha régua, medir aqui, tem 5 centímetros. Então, a primeira coisa que eu sei é que esses 5 centímetros é o papel. Então, sempre que quando está representado no papel, toda vez que está representado no papel, eu sei que é desenho. Ele botou desão para mim? Não, ele não botou desão para mim, tá? Ele vai falar assim para mim, a distância medida no mapa é de 5 centímetros. Então, é aqui entre uma cidade A, que é Viseu, e uma cidade B, que é Beja. Então, eu tenho 5 centímetros. Então, eu já sei aqui, ó, 5 centímetros. Sabendo que a escala do mapa é 1 para 7 milhões, opa, ele já me deu escala. Então, ele me deu isso aqui, ó. Então, é só eu montar, tá? Escala 1 para 7 milhões. Olha aqui, ó. 1 para 7 milhões é igual a 5 sobre o desão que eu não sei, que é o que eu vou ter que descobrir. Desão tá aqui pra gente, tá? A prova pode talvez deixar aqui para vocês em centímetros mesmo, não tem problema, tá? Dica para vocês fazerem isso, já que, ai, professora, eu não sou muito boa em matemática. Você só vai multiplicar cruzando. Dzão vezes 1 é igual a D. Dzão. 5 vezes 7 milhões. Aí pode ser difícil, né? 5 vezes 7, 35. Ó, 5 vezes 7 milhões. Aí vocês vão fazer o seguinte. Você só vai multiplicar o número, 5 vezes 7, 35, e vai repetir os zeros, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Exatamente a conta que eu fiz. Professora, a prova pode deixar 35 milhões? Pode. Mas ela pode também deixar em quilômetros. E aí, o que você vai fazer? Você vai cortar 5 zeros. 1, 2, 3, 4, 5. Deu 350 quilômetros. Na geografia, a gente sempre quer transformar centímetro em quilômetros. Ou quilômetros em centímetros. E é assim que a gente descobriu quanto que vale isso aqui. Isso aqui, na realidade, se eu tivesse que viajar aqui de Beja, sei lá como se fala isso, para Viseu, eu teria que percorrer 350 quilômetros. Ou 35 milhões de centímetros. Tá? Isso aqui é na realidade.
É isso que a gente vai ter na nossa prova, provavelmente, tá? Ó, vou mostrar para vocês uma questão difícil da nossa banca, tá? Que foi de uma prova do ano passado. A escala do mapa é um fator de aproximação, ou seja, de redução. Gente, agora eu vou tentar ao máximo só trazer questão da banca, tá? Para a gente conhecer a nossa banca. A escala do mapa é um fator de redução do terreno e possui significado científico e técnico, porque ele é um elemento essencial de um mapa. Eu preciso saber quanto que a realidade foi reduzida. No plano da pesquisa e do levantamento de campo, a escala, olha que legal. Vou marcar isso aqui para vocês, ó. A escala determina o nível de detalhe em função do espaço a ser mapeado. Então, vai pegar a ideia que eu coloquei para vocês, aqui, ó, disso aqui. Olha como ele utilizou, então, ó, foi essa opção aqui. Ele utilizou para a gente, né, aquilo que eu expliquei lá no começo. No que se refere à escala em mapas temáticos, assinale a alternativa correta. Vamos lá. Quanto menor a redução da imagem, menor será a escala. Então, quando eu tenho uma redução muito grande, eu tenho uma escala muito grande. Ah, aqui ele falou, quando eu tenho uma redução muito grande, na verdade, ele falou quanto menor. Eu vou ler todas as opções para vocês. Quanto menor a redução da imagem, então a imagem ela vai ficar com uma área grande. Menor será a escala. Aí a gente vai ter que ir lá e voltar, né? A gente viu o quê? Que a gente viu que área grande tem poucos detalhes. E aí, o que, que a gente pode fazer é trazer esse ponto aqui que eu também trouxe para vocês, ó, 1 para 10. Vamos sempre fazer assim, ó, 1 para 10, escala grande. E tudo vai depender também, tá? Pelo menos até 1 para 1000, 1 para 100, 1 para 10. Escalas pequenas vão ser, por exemplo, 1 para 1 milhão. Por quê? Porque eu estou tendo que dividir muito essa realidade, tá? Imagina, eu tenho aqui, ó, 1 para 5 milhões. Possui escala grande? Não, escala pequena. Imagine você ter que botar um zoom de 5 milhões de vezes. Mas vamos lá. Olha como é fácil, vocês não precisavam ficar encucados. Quanto menor a redução da imagem, ou seja, tem uma área grande, menor será a escala. Uma escala grande é aquela que apresenta pouco detalhe. Uma escala pequena é aquela que apresenta maior detalhe. Um mapa para 1 para 5 milhões possui escala grande. Ou, olha isso, pode-se representar a escala na forma numérica ou gráfica. A gente pode representar uma escala na forma numérica ou gráfica. Não tinha que fazer conta nenhuma. Não tinha que pensar em nada. Ele queria isso aqui, ó. Não tinha que fazer nada. Agora, eu vou detalhar aqui para vocês. Quando a gente tem, presta atenção aqui. Infelizmente, eu vou botar isso no nosso mapa mental. A gente vai ter que memorizar isso, tá? Eu tenho uma área grande. Eu tenho poucos detalhes. Isso aqui vai ter que ser memorizado, tá? E eu vou ter uma escala grande. Então, área grande, escala grande. A área pequena. Opa, desculpa. Saiu aqui. E para onde que foi? Eu vou ter que voltar com vocês lá para aquilo que eu estava. Vou trazer lá onde a gente escreveu para a gente não confundir, já que a gente estava aprendendo aqui. A área pequena,
Desculpa, tinha até colocado o contrário. Muitos detalhes. Área pequena, vou colocar de outra cor aqui. Escala grande. Escala grande, muitos detalhes. Área grande, escala pequena. Poucos detalhes. É isso que eu vou querer que vocês memorizem. Eu vou botar no mapa mental para vocês, tá? Para ficar bem organizadinho. Então, área pequena, escala grande, muitos detalhes. A gente vai ter que memorizar isso, já que é difícil, tá? E é isso, terminamos essa parte de escalas, que eu falei para vocês, eu acho que agora, a partir de agora, vai ser tudo bem mais fácil para gente. Bem mais tranquilo, tá? Professora? Acabamos cartografia, a parte mais difícil da nossa prova. Gente, cartografia, ela, assim, tira um pouquinho o sono, tá? Mas vocês vão ver que na hora de fazer os exercícios, vocês vão muito bem. Eu tô tão confiante, tá? Que eu coloquei para vocês os detalhes que vocês precisavam, tá? Botei os detalhes, marquei os detalhes, memorizo o que eu pedi para memorizar e vai ser só sucesso, tá? Acho sim que vai ter uma questão de cartografia pra gente. Então a gente vai ter que focar. Só que eu tô achando muito que a nossa cartografia vai ser uma cartografia do Brasil, tá? Como assim, professor, uma cartografia do Brasil? Da gente olhar aqui para o mapa do Brasil. Eu acho que se cair, vai cair isso, tá? Mas é assim, não sou mãe de Ná também, né? A gente fica. Não tem como eu adivinhar o que vai cair na prova, tem como eu prever olhando para nossa banca. Então, se você se sentiu desanimado, não fique, tá? Senhores, cartografia do Brasil, o que vocês precisam saber? Olhe para o nosso país. Brasilzão. Gigante, né? O Brasil ele é um país de dimensões continentais. Brasil, dimensões continentais. Como assim, professora? O Brasil, ele é quase do tamanho da América do Sul, né? Olha aqui, ó. Aqui tudo que eu estou mostrando para vocês, esse mapa é o mapa da América do Sul, que é o continente que o Brasil está, tá? Qual é o continente que o Brasil está? Então, aqui, ó, questão. Qual continente o Brasil está inserido? Aí tá lá o nosso gabarito, América do Sul. E aí, gente, se vocês perceberem, o Brasil ele faz fronteira com quase todos os países da América do Sul. Por exemplo, aqui no Amapá, o Brasil faz fronteira com a França. Como assim, professora, com a França? Tá vendo aqui esse paísinho aqui que eu tô apontando para vocês? Esse país, ele é a Guiana Francesa, tá? Mas, na verdade, a Guiana Francesa é um estado da França, um estado ultramarino da França. Então, ele é a França, tá? Então, por exemplo, aqui a gente faz fronteira com a França. Aqui a gente tem o Suriname, aqui é Guiana, aqui é a Venezuela, a Colômbia, Peru, Bolívia, Paraguai, Argentina e Uruguai. Ou seja, o Brasil, ele faz fronteira com 10 países, faz fronteira com 10 países da América do Sul. Com exceção do Chile e o Equador. Vou até apontar aqui para vocês. Olha aqui, ó. A gente não faz fronteira nem com o Chile, nem com o Equador. Então, como que poderia haver uma questão de prova para a gente? Quais países o Brasil não faz fronteira? Quais países? Ah, pessoal, é muito fácil. É assim que é, tá? Quais países o Brasil não faz fronteira? Né? Com os países da América do Sul, né? Não faz fronteira na América do Sul. E aí, o que vocês vão me responder? Vocês vão me responder
Chile e Equador. E ainda desse mapa aqui, gente, a gente ainda tem uma terceira possibilidade de questão. Vou até apagar esse desenho feio que eu fiz. Sabe o que ele pode perguntar para a gente? Qual é a maior fronteira? Qual país faz maior fronteira com o Brasil? E aí, olhando o mapa, a gente consegue chutar um? Qual seria o país aí com a maior fronteira? Qual país faz maior fronteira com o Brasil? Então, a gente pode vir aqui de cima, né? Guiana Francesa, Suriname, Guiana, Venezuela, Colômbia. Ó, a partir da Venezuela já é enorme, ó. Fronteira com a Venezuela, fronteira com a Colômbia, fronteira com o Peru, mas não tem maior do que a fronteira com a Bolívia, tá? Então, a resposta aqui seria Bolívia. Pessoal, tá tranquilo até aqui para vocês, apesar da aula super pesada de escala anteriormente, né? Tá tranquilo para vocês? Tá? Qualquer coisa já sabe. Chama aí, fala aí, professora, repita o que você está falando. Algumas informações, então, ó, já coloquei 3 possíveis questões de prova para vocês. Estou o tempo inteiro, ó, pensando como a banca, tá? O Brasil tem uma área de 8.514.876 quilômetros, não precisa memorizar isso, tá? Mas isso aqui é algo importante para a gente. O Brasil é o 5º maior país em termos territoriais do mundo e o 4º em extensão contínua, tá? Porque o Brasil perde para os Estados Unidos, mas os Estados Unidos é maior do que o Brasil, porém ele tem muitas ilhas, tá? Então, os Estados Unidos acabam ganhando do Brasil por causa disso, né? Deles terem muita ilha, tem lá o Alasca, o Havaí, tá? Então, o Brasil ele é o 4º maior país do mundo em extensão contínua. Isso aqui também é questão de prova, tá? O Brasil está localizado na América do Sul. A gente vê aqui, ó, o Brasil ele é banhado pelo Oceano Atlântico, tá? Nós não somos banhados pelo Oceano Pacífico. Isso aqui é importante para gente. Em termos de divisão política, o Brasil é dividido em 26 estados e um Distrito Federal. Isso aqui veio por meio da Constituição Federal de 88. E está dividido em 5 regiões, né? Que é a região norte. Então, só estou aqui ó, com cartografia do Brasil. Região nordeste, região sul, sudeste e centro-oeste. Então, pode ser, por exemplo, que ele pergunte assim para vocês: qual região do Brasil faz fronteira com Uruguai e Paraguai? Aí você sabe, região sul. E com a Bolívia, centro-oeste, tá? E com Colômbia, Venezuela, Guiana, Suriname e Guiana Francesa, região norte. Qual é a única... Qual região do Brasil não faz fronteira? Qual 2 regiões do Brasil que não faz fronteira com nenhum outro país? Região Nordeste e região Sudeste. Então, gente, vocês percebem que a minha cabeça está o tempo inteiro pensando em questão para vocês. Então, vamos ir anotando esse ponto também, tá? Nosso país, gente, ele é gigantesco. Nosso país, como eu falei, ele tem dimensões continentais. E o Brasil, ele é muito grande, de norte a sul. Então, a gente vai falar que o nosso país, o Brasil, ele é grande latitudinalmente, ou seja, latitudinalmente. Então, ele é muito grande de norte a sul. E o Brasil, ele também é grande longitudinalmente. Ou seja, grande longitudinalmente. Longitudinalmente. Leste, oeste. Então, o Brasil é enorme, né?
Aqui estão os pontos extremos do Brasil. Também não acho que caia, mas infelizmente é outra memorização. Geografia tem um pouco disso, né? E eu percebi que a banca de vocês, ela é meio assim, coisinha de memorizar, tá? O ponto extremo na região norte é o Monte Caburaí, em Roraima, e o Arroio Chuí, ou somente Chuí, no Rio Grande do Sul. O ponto extremo, né, no leste brasileiro, perdão, é o ponto das Seixas, na Paraíba, para fazer esse leste, tá? Leste e oeste. E a nascente do Rio Mo, ali no Acre, é o ponto extremo que a gente tem no oeste do nosso país. Gente, vou terminar a aula fazendo 2 questões da nossa banca, tá? Porque eu acho que agora a gente já está preparado para fazer questão da nossa banca. Acabei não conseguindo entrar em climas com vocês, mas a gente está indo super bem, porque a gente está fazendo eu peguei a parte mais pesada, né? Ela demorou um pouquinho, né? Nossa terceira aula. Mas agora eu acho que vocês já estão preparados para fazer qualquer questão de cartografia, e é a parte mais difícil, e a parte que, assim, eu tenho percebido que a maior parte das pessoas que estão se preparando para o Correios pulam essa parte. Vamos lá. Questão da nossa banca, de uma prova desse ano. Eu vou até pedir desculpa, não me lembro que prova foi, mas questão fresquinha aí para vocês. O Brasil faz divisa com 9 países da América do Sul, né? No caso, eu botei 10, porque a gente também pode, às vezes, considerar 10 com a questão da Guiana, tá? Apesar da Guiana ser um estado ultramarino, muitas vezes ele é chamado de país também. Então, pode ser ou 9 ou 10, se você contar com a Guiana, tá? Guiana Francesa. Aqui ele não contou com a Guiana Francesa, mas eu usei o livro do edital. Então, pode ser que venha 9 ou 10, não tem problema nenhum, tá? A Guiana é um estado da França, como eu falei para vocês. Ele é um estado francês, é um estado ultramarino. Ah, e depois ele fala aqui, né? Departamento ultramarino francês. Mas vai ter aí, né, às vezes, a concepção mesmo de país. O Brasil faz divisa com 9 países da América do Sul e o Departamento ultramarino francês da Guiana, que fez essa divisão pra gente. A cenário alternativa aqui apresenta 2 países que não fazem fronteira com o Brasil. Olha isso, vocês falaram para mim assim. Vocês não, né? Porque vocês acabam falando, mas tem muitos alunos que falam assim: mas fácil, não cai prova. Cai. Aqui, ó. 2 países que não fazem fronteira com o Brasil: Chile e Equador. Tá? Olha, chuchu, né? Nossa prova veio. Ai, professora, mas, pô, fiquei me sentindo. Ah, não veio, desculpa. Fiquei me sentindo super desanimada com aquela questão de escala da nossa banca. Que não era uma questão difícil, tá? Porque ele pedia, por exemplo, divisão de escala gráfica e numérica. Era ali papum direto. Mas ele colocava ali um monte de bobeirinha para deixar a gente confuso, sabe? Então aí, ó, íamos conseguir acertar. Vocês acreditam que tem gente que na prova, né, eu falei, né? Eu tenho percebido isso, né? Porque algumas pessoas vêm me mandar mensagem e tal, não estudam cartografia. Aí vai olhar essa questão e vai falar: não sei, não conheço o mapa do Brasil, tá? Então tá aqui para vocês. Agora, uma outra questão para gente, tá? Também de uma prova que caiu esse ano, tá? Eu tentei trazer só as desse ano e depois a gente vai voltando. 2023, 2022, 2021, tá? Eu queria questões fresquinhas de cartografia e localização geográfica. Sobre a divisão geográfica do Brasil, leia as afirmativas abaixo e assinale a alternativa incorreta. Presta atenção que ele botou incorreta. Incorreta. Tá? E aí eu vou falar uma coisa para vocês. Esta bonita aqui, ela adora botar essa pegadinha. Ela sempre bota incorreta. Sempre também não, né? Mas quase sempre. É incorreta e não correta. E aí, para vocês se confundirem. Vamos lá. E aí, o que vocês acham? Ah, professora, eu não sei todos os estados do Brasil e suas regiões. Gente, infelizmente, aqui vai sair como senso comum. Bem, muitas vezes, se você é um conhecedor ali do território brasileiro, ou se você mora numa dessas regiões, vai ficar mais fácil, tá? O problema é que a gente tem aqui a nossa banca, né? Ela é nacional, né? E tem gente que pode não saber, mas tudo bem, eu acho que isso aqui é conhecimento básico. O Brasil estava dividido em 5 regiões, coloquei aqui para vocês. Amazonas, Pará e Acre fazem parte da região Nordeste? Óbvio que não, tá?
fazem parte da região norte. Viu como era uma questão boba, mas quem não está prestando atenção pode confundir? E, gente, vocês falam assim para mim, ai, professora, mas isso todo mundo sabe. Gente, eu tenho perguntas, às vezes eu abro caixinhas, e a gente tem gente que fala assim, ah, Rio Grande do Norte fica no norte, porque tem norte no nome. O quanto que eu já ouvi isso, não tá, assim, pra... Ah, se o Rio Grande do Sul, olha a ideia que o pessoal toma. Se o Rio Grande do Sul fica no sul, então o Rio Grande do Norte tem que ficar no norte. Sendo que o Rio Grande do Norte fica no nordeste, tá? O Distrito Federal se localiza na região centro-oeste. A região sudeste é composta por 4 estados, dentre eles o estado de Minas, né? Então aqui nós temos Minas, Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo. Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo. O que poderia... Espírito Santo. Tô muito doida, gente. Botando as siglas dos estados tudo errado. RJ, Espírito Santo. Nem existe a pena. O que ele pode botar aqui, para deixar um pouquinho mais difícil, né? É você colocar ali algum estado que seja pouco conhecido, tá? Ou ele pode pedir para você fazer assim, fronteiras. Tem uma questão muito boa que eu já vi dessa banca, que eu vou trazer depois para vocês em simulado, que ele pergunta assim, qual é a região, qual região faz fronteira com todas as outras regiões? E aí, o que vocês me responderiam? De senso comum. Qual região faz fronteira com todas as outras regiões do Brasil? Vou deixar para vocês me responderem no chat. E aí, gente, o que vocês acham? Qual seria a região do Brasil que faz fronteira com todas as outras regiões do Brasil? Olhando assim, sensação que eu tenho que precisa estar no meio, né? E aí, o que vocês acham? Eu beber um pouquinho de água, gente. Não trouxe aqui um mapa do Brasil para vocês, né? Mas a gente tem aqui, ó, o bonito do Centro-Oeste. Vamos ver? Vamos ver se é o Centro-Oeste? Vamos marcar aqui para vocês as regiões. Centro-Oeste. Sul. Sudeste. Nordeste. Aqui a gente tem Tocantins, Pará, Amazonas. E aqui a gente... Opa, falhou, gente. Olhando para cá, olha, o sul ele faz com o Centro-Oeste e com o Sudeste. Então não pode ser o sul. O Sudeste faz com o Centro-Oeste e com o Nordeste. Não pode ser o Sudeste. O Centro-Oeste faz com o Sul, com o Sudeste, com o Nordeste, com o Norte. Tem aqui um pedacinho aqui, ó. Pega aqui. Então, é o Centro-Oeste, tá? Essa questão é um pouquinho mais complicada. Depois eu coloco um mapa de regiões do Brasil para vocês, que aí vai ficar mais fácil, tá? E é isso, gente. Acabou que usei minha câmera errada. Acabei usando a aula inteira a câmera errada. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido, que tenha sido tranquilo para vocês. Caso vocês queiram, já sai dessa aula, já vou mandar aqui para vocês a lista de exercício. Tem por volta de 20 exercícios. Sai dessa aula e já faz a lista que eu vou colocar para vocês, para deixar bem fresquinho na cabeça. Tudo bem? E aí, qualquer coisa, ao longo da semana, a gente vai tirando dúvida ali no privado, tá bom? Professora? Senhores, essa última questão que eu deixei para vocês era uma questão de desafio, um pouquinho difícil, né? Mas é preciso, às vezes, eu ir puxando mais vocês, tá?
É isso, eu preciso mesmo preparar vocês para o gabarito. E eu estou muito, com muita expectativa para isso, tá? É isso. Vejo vocês numa próxima. Até mais.